Vamos falar aqui, né? Então, a ideia. Diga, irmão. Foi só para falar que tá aqui, tá aí? Qualquer coisa descreve aí no chat. Então, como eu estava falando, no primeiro capítulo do livro, né? O Frankfurt, ele estava começando esse percurso dele para chegar na ideia de que a verdade tem um valor intrínseco, né? E aí ele fala o seguinte, olha, ele abre aqui capítulo 2 falando isso aqui, dos juízos normativos. Ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui. Ainda assim, muita gente consegue se convencer, às vezes de maneira um tanto presunçosa, que os juízos normativos, isto é, valorativos, não podem ser propriamente considerados verdadeiros ou falsos. Vocês têm uma ideia do que é um juízo normativo? O Irlan aí, que já está mais adiantado no curso. Também o Júlio se tem uma ideia do que o que é um juízo normativo e um juízo normativo em oposição ao quê? Né? Então, você pensar aqui que normativo vem de norma, né? E ele fala, isto é, valorativo. Né? Então, ele tá tomando aqui como a mesma coisa. Né? E perceba que valorativo vem de valor. Então, juízos normativos são juízos, aqui no caso, são afirmações, tá? Julgamentos, tomar algo como verdadeiro ou falso. Então, um juízo normativo é um juízo que ou atribui uma norma, você deve fazer isso, é moralmente obrigatório, ou então é imoral fazer tal coisa. Né? Então, isso é um juízo normativo. Um juízo normativo da moral ou ética. Né? Várias áreas da filosofia lidam com juízos normativos, tá? A mais comum é a moral ou ética. Quando a gente fala que algo é imoral ou que algo é obrigatório, né? Um filho deve cuidar da mãe. Esse deve aqui está atribuindo uma norma, né? Uma norma moral, imagina. Você pode ter juízos normativos estéticos, né? Sobre o belo. Aí, no caso, talvez caia mais fácil aqui na ideia de valorativo. Né? Porque, obviamente, quando você fala que algo é imoral, você também está atribuindo um valor negativo para aquilo, né? Para aquele ato. Então, por isso que ele está intercambiando. Essa intercambiação não é 100%, não é tão simples assim, tá? Tem gente que distingue juízo normativo e juízo valorativo. Mas para o ponto que a gente está aqui, é suficiente pegar esses dois casos, normativo e valorativo de um lado, e o que está do outro lado são juízos descritivos, né? Ou seja, juízos que descrevem o mundo. Né? Então, se eu falo esta maçã é vermelha. Isso aqui é um juízo descritivo. Estou simplesmente descrevendo a maçã. Certo? E é diferente de falar uma maçã é bela. Aí eu tô atribuindo um valor à maçã. Valor, no caso, estético aí. Ou uma maçã, comer a maçã é pecado. Que seria um valor moral, vamos dizer assim. Certo? Então são diferentes tipos de valores, né? E a própria, a gente vai ver quando a gente estudar, começar o curso de epistemologia, existe também valores epistêmicos, né? Então tal coisa tal indivíduo é racional, né? Essa atitude foi irracional. Isso também é um juízo normativo, na verdade valorativo, né? Então muita gente pensa que juízos normativos em geral não podem ser considerados verdadeiros ou falsos. E de fato, né? É bastante comum a opinião, mesmo entre aqueles que julgam que os juízos, sei lá, da física são verdadeiros ou falsos, muitas vezes falam, tá, mas na moral ou na estética, pior ainda, né? Não existe verdadeiro ou falso. Então, é uma posição, tá? Tem filósofos que têm essa posição. Ele fala assim, tá, então tem gente que julga que e certamente o pós-moderno vai julgar aqui também, né? Porque o pós-moderno talvez ele ache que até os juízos descritivos não têm valor de verdade, quanto mais os normativos, os valorativos, né? Ele fala assim, então tem gente que tem essa ideia de que esses juízos normativos eles não podem ser propriamente
considerados verdadeiros ou falsos. É, Então a ideia dessas pessoas é que esse tipo de juízo não faz nenhuma declaração factual, não afirma nada sobre o mundo. É, peraí. Não afirma nada sobre o mundo. É, ou seja, uma declaração factual, ou seja, uma declaração que seria correta ou incorreta. Eles creem que tais juízos apenas expressam sentimentos. Né? Isso aqui é um tipo de teoria específica, tá? Em metaética, né? A ideia de que juízos morais expressam sentimentos, né? Quando eu falo, por exemplo, a ideia seria que quando eu falo, sei lá, tal atitude é imoral, sei lá, matar alguém em defesa é imoral, eu estou expressando um sentimento, estou expressando a ideia de que eu não gosto quando isso acontece. Então, é um tipo de teoria moral, tá? Então, por isso eles não seriam nem verdadeiros nem falsos, eles apenas expressam como um grito expressa, né? Como um grito, como uma cara de asco expressa o sentimento, o juízo moral também expressaria. Né? Seria isso aí é uma teoria muito associada a Hume, por exemplo. Né? E aí o Frank falou, tá bom, então talvez o meu interlocutor aqui ele julgue isso, né? Só que ele fala o seguinte, né? Então esse aqui, perceba que esse aqui é o movimento que o Frankfurt está fazendo. E esse é um movimento que todo bom filósofo, né? Todo bom argumentador, na verdade, ele tem que seguir. Ele tem que ir a partir das premissas que seu interlocutor aceita, você tentar tirar conclusões. Né? Porque se você partir de pressuposto que seu interlocutor não aceita, seu interlocutor agora vai perguntar por que ele deve aceitar aquilo. Né? Então ele fala assim, vamos supor então que meu interlocutor ele acha que juízos morais ele expressa sentimentos. Aí ele fala o seguinte, cadê aqui? Certo. Suponhamos que concedemos isso, né? Vamos conceder para o meu interlocutor que os juízos morais só expressam sentimentos. Mesmo assim, continua claro que aceitar ou rejeitar um juízo valorativo vai depender de outros juízos, que são claramente não normativos. Isso é, são asserções sobre fatos. Assim, não podemos razoavelmente julgar por nós mesmos que se uma determinada pessoa tem um caráter mau em termos morais, exceto com base em asserções factuais descrevendo exemplos de seu comportamento. Além disso, essas asserções factuais referentes ao comportamento da pessoa precisam ser verdadeiras. Então eu falo assim, mesmo que a expressão de que tal pessoa ela é má ou ela é imoral seja um juízo normativo e ele por si só não possa ser verdadeiro ou falso, ainda assim, para que eu possa julgar se aquela pessoa é má ou não, eu tenho que julgar isso aí com base no comportamento dela. Tem que julgar com base em afirmações factuais. Essa pessoa roubou o dinheiro da outra. Né? Isso daí, X roubou o dinheiro de Y, não é um juízo moral. É um juízo factual. Então, perceba que o movimento que o Franco está fazendo aqui é sempre assim: ele vai lá onde o cara aceita e tenta trazer o cara. Ó, tá bom, vamos até aceitar que os juízos morais não tenham valor de verdade. Mas ainda assim eles dependem da verdade. De outros juízos que não são morais. Então, mesmo para quem acha que juízos morais expressam sentimentos, a verdade tem um valor, porque para você expressar seu sentimento tem que ser baseado em outras afirmações, outras observações que por si só não são moral. Certo? Então, esse aqui é um ponto que eu achei interessante. E da mesmo modo aqui, logo depois na página, porque no meu livro é na 38, né? Mas eu acho que esse livro que tá aí tá com uma paginação diferente. Aí ele vai falar de outro ponto que é sobre nossas escolhas, né? Nossos objetivos de vida. Novamente, ele faz o mesmo movimento. Aqui, essa parte aqui, ó. Ô, Júlio, tu quiser falar, tu
Tu bota a mãozinha, viu? Porque eu dei mudo em você. Então ele fala assim, da mesma forma, essa parte aqui, ó. As asserções factuais são indispensáveis para explicar e validar os objetivos e finalidades que escolhemos e colocamos como metas para atingir. Aí ele fala o seguinte: olha, sem dúvida, essa parte aqui, sem dúvida, muitos pensadores negam que nossas escolhas de objetivos e finalidades, pelo menos daqueles que não são escolhidos meramente por seu valor instrumental, possa ser de algum modo justificado racionalmente. Então, tem uma dificuldade aqui, né? Eu sei, por exemplo, se eu quero ser um professor universitário, eu devo estudar. Né? Isso aqui, é, no jargão de Kant, é um imperativo hipotético, né? Ou seja, é um valor instrumental do estudo, né? Se eu quero ter determinada profissão, né, em que você tem que fazer um mestrado, um doutorado, você tem que estudar. Né? Se você quer ter esse objetivo, você tem que estudar. Né? Então, aqui, o você tem que estudar, ele é justificado pelo objetivo que eu me coloquei. Né? Só que resta a questão de saber como julgar os objetivos. Né? Os objetivos que as pessoas colocam para si. Será que tem alguns objetivos que são melhores do que os outros? Com base em que você pode julgar isso? Aí ele fala assim: ó, tem gente que acha que não dá para julgar. As pessoas têm seus objetivos e aí tal como os juízos morais, não são nem corretos ou incorretos. São simplesmente os objetivos das pessoas. E aí ele faz o mesmo movimento. Ele fala assim, mas é evidente que, em larga medida, escolhemos os objetivos que desejamos, que amamos e com que nos comprometemos em razão daquilo que acreditamos a respeito deles. Então, mesmo que não haja uma questão de fato, supondo, tá? Não sei se o Frankfurt ele tem essa posição. Mas mesmo que você aceite que não há uma questão de fato de se um objetivo é bom ou ruim, sua escolha, seu fato de você escolher determinado objetivo, depende de crenças que você tem sobre aquele objetivo. Né? E sua escolha, ela vai funcionar ou não para você se aquelas suas crenças forem verdadeiras. Né? Por exemplo, se o cara for escolher ser professor, né? Até professor universitário hoje em dia, ele quer ter um iate, é uma má escolha. É um mal, ele se colocou mal o objetivo dele. Ele colocou o objetivo dele a partir de uma crença falsa sobre o salário, algo desse tipo, né? É, ou se ele, sei lá, né? Esse tipo de coisa. Então ele fala o seguinte aqui, ó. A menos que. Pega esse parágrafo é bem grande aqui. A menos que saibamos. É, se temos justificativa para considerar verdadeiro vários juízos factuais, né, ou seja, juízos sobre, por exemplo, qual é o salário do professor universitário, qual é o preço de um iate. Vamos supor que seu objetivo tem a ver, gira em torno dessas duas coisas. Né? Então, a menos que tenhamos justificação, ou seja, tenhamos bons motivos para acreditar que nós temos a crença verdadeira sobre qual é o salário, qual é o preço do iate, não poderemos saber se há realmente algum sentido em sentir e escolher da maneira que fizemos. Então ele fala assim, tá, mesmo que você também seja um cético em relação à racionalidade dos objetivos, ainda assim, a verdade cumpre um papel importante na própria vida pessoal. Né? Então percebe, no capítulo 1, ele veio das ciências duras, e agora ele tá pegando um ponto da pessoa mesmo. Né? Então, a verdade tem que ter um valor para você enquanto pessoa. Mesmo que você pense que juízos morais não são verdadeiros nem falsos, nem que você pense que cada um tem seu objetivo e não há uma questão de racionalidade em relação aos objetivos. Mesmo assim, a verdade ainda precisa ter um valor para você, porque você precisa, para você expressar seus juízos morais e para você escolher seus objetivos, né?
Não que perceba, não que o objetivo em si seja valioso ou não, mas para que sua escolha seja certa, né, o processo de escolher se dê da maneira correta, você precisa ter crenças verdadeiras. Né? No caso aí, sobre os salários dos professores e o preço dos iates. Né? É, e aqui, né? Aí aqui no final tem aqui tem um ponto aqui que já meio que já foge um pouco desse ponto, mas eu acho interessante que é falando, acho que ele está falando bastante da situação atual. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esses parágrafos são grandes, aí tá difícil de achar. Ele fala aqui, ó, as sociedades não podem se permitir tolerar ninguém nem nada que alimente uma indiferença negligente em relação à distinção entre verdadeiro e falso. Muito menos podem aceitar a pretensão mesquinha e narcisista de que ser verdadeiro com os fatos é menos importante do que ser verdadeiro consigo mesmo. Então, aqui, muitas vezes, é um passo adiante daquele que não tem muito apreço, pensa que a verdade não tem um valor, não tem valor em si, é julgar que mais importante de tudo é a pessoa ser verdadeira consigo mesmo, né? A pessoa ser autêntica. Não, esse cara aqui, ele é racista, mas ele é autêntico. Ele não finge, né? E isso passa a ser algo admirável, né? O fato da pessoa não fingir. A pessoa é ela mesma. Ela é isso mesmo. Ela se mostra como ela é, né? E, e aí ele fala o seguinte. E aí o ponto é que as civilizações nunca avançam de maneira saudável e não podem avançar de maneira saudável sem grandes quantidades de informação factual é, confiável, né? Aqui ele está começando, ele está meio que fechando o primeiro capítulo e o segundo, né? O primeiro capítulo tratou dessa questão mais técnica, etc. E o segundo, pessoal, né? Então, aí ele está fechando esses dois pontos. Aí ele fala assim: uma sociedade que mostra um desleixo persistente e temerário em qualquer um desses aspectos, né, no caso da verdade, está fadada a declinar, ou pelo menos a se render à inércia cultural. As civilizações nunca avançam de maneira saudável e não podem avançar de maneira saudável sem grande quantidade de informação factual. Por causa de questões de técnica, né? No primeiro capítulo também ele defende que o próprio artista, é, escritor, etc., também precisa de uma questão, no caso do artista, do pintor, ele tem uma questão de como usar os pincéis, qual é a melhor maneira, né? Também depende da verdade. E aí, nesse capítulo, ele chegou nesse segundo ponto aqui. Isso não é apenas um ponto de vista societário. Também se aplica a cada um de nós enquanto indivíduos, né? Que é o ponto que ele tratou nesse capítulo. Indivíduos exigem verdades para poder abrir seu caminho com eficiência em meio à densa mata de riscos e oportunidades que todos invariavelmente enfrentam durante a vida, né? Então aqui acho que nesse ponto aqui, Júlio, que ele fala essa coisa, né? Que a verdade é importante não só para viver, como também para sobreviver. Mas perceba, isso daí é um truísmo, né? Mas perceba que tem um caminho para chegar aí, né? Tem um argumento para chegar aí, que é esse argumento, que é independentemente de qual objetivo o indivíduo se coloque, né? Seja se alimentar cada dia, ou seja sobreviver, seja colocar um objetivo de vida mesmo, né? Eu quero ser um diretor de cinema, seja lá o que for, né? Mesmo para a pessoa atingir esse objetivo que ela mesma se colocou, ela depende da verdade, no sentido de que ela depende de informações factuais. Né? Se ela quer ser um diretor de cinema, ela precisa saber qual é o melhor caminho para isso. Senão ela vai estar fadada ao acaso, né? Certamente algumas pessoas estão no lugar certo, na hora certa, ou têm um talento tão exuberante que as coisas acontecem. Muitas vezes a pessoa tem também um talento e as coisas não acontecem. Mas assim, para você navegar no mundo enquanto pessoa, você precisa
ter algum apreço pela verdade, mesmo que você seja um pós-modernista que acha que as noções de valor são todas noções é, inventadas ou expressam sentimentos, mesmo que você ache que não há um objetivo mais nobre do que o outro. Né? Porque seja qual for o objetivo, você precisa da verdade para tentar atingi-lo. Tá? Então esse aqui aí aqui tá realmente, né? A parte que você colocou, né? Nem sei onde é que tá mais aqui. Ele escreve aqui: realmente não podemos viver sem a verdade. Talvez seja aqui. Aqui, tá sem parágrafo. Realmente não podemos viver sem a verdade. Precisamos. Eu tava meio doente. Precisamos da verdade não só para entender como viver bem, mas também para sobreviver. Então é esse o ponto que eu tava até falando para, acho que foi para Vitória, né? Não sei se foi no grupo ou se foi na, na aula passada, né? Que o texto aparentemente é fácil, né? Bem escrito, na verdade, e meio que plano, e meio que de senso comum do Frankfurt, tem algumas sutilezas, tá? Ele tem um caminho, né? Eu acho que ele foi bastante hábil nesse texto de escrever um texto que a pessoa, né? Como eu falei, esse livro aqui é um livro de divulgação científica, né? Um livro para o grande público. Então, eu acho que ele conseguiu escrever um texto que o grande público ele consegue ler. A pessoa, claro, não é porque a pessoa não está na faculdade de filosofia que ela não é inteligente. Mas os diferentes estratos de público consegue ler, consegue tirar alguns pontos, consegue entender quais são as afirmações dele, porque são diretas. Mas ao mesmo tempo, é, quem tem um interesse ou um conhecimento mais técnico em filosofia consegue perceber que ele está lidando com alguns pontos, dando algumas soluções para alguns problemas, discutindo algumas coisas, né? E tem um fio da meada. Né? Como eu falei, é bastante comum essa posição de que o Júlio, né, que fez faculdade de letras, você vai ver que na faculdade de filosofia é um pouco menos, tá? O filósofo, talvez pela história da filosofia lá, Sócrates combatendo os sofistas, etc. Os filósofos tendem a ser mais objetivistas sobre as coisas, tá? Então, muitos filósofos defendem que julgamentos morais são objetivos. Muitos filósofos defendem que julgamentos estéticos são objetivos, né? Em outros cursos das humanidades, aparentemente parece que é não só um consenso, mas as pessoas tratam como sendo uma obviedade que essas coisas não são objetivas, né? É, então, esse aqui é outro ponto importante, né? O Frankfurt, por saber disso, ele voluntariamente, né? Ele quer falar com essa pessoa. Vou falar com essa pessoa aqui, que esse aqui é o meu interlocutor mais importante. O cara que já concorda comigo, bem, esse aí eu não preciso nem argumentar, ele concorda comigo, entendeu? Esse aí ele vai ler meus argumentos e como ele concorda, né? A gente existe até essa na psicologia chama isso aí de viés de confirmação, né? Então a gente, enquanto ser humano, a gente tende a aceitar melhor, concordar com um argumento, aceitar um argumento como válido quando a gente concorda com a conclusão, né? E a gente tende a ser muito mais cri-cri, né? Muito mais é, prestar mais atenção, tentar pegar o erro quando a gente discorda. Né? Então, o cara que concorda com a minha conclusão, ele vai ler meu livro aqui, não vai ser muito traumático. Então, isso é um ponto importante para o filósofo. Né? O filósofo ele tem que estar sempre, tem que ter sempre em mente quem é o interlocutor que discorda dele. E é com essa pessoa que você está falando. Então, se, vamos dizer, o Júlio está cedo falou uma passagem da Bíblia, né? Então, se você está, vamos dizer, se o assunto em questão é a existência de Deus, tudo bem, você pode escrever já pressupondo que a pessoa tem um pressuposto. Aí basta você dizer, meu pressuposto é esse. Mas se você está querendo
vamos dizer, existem argumentos na filosofia, né, que são argumentos específicos de Deus. Você está querendo fazer um desses argumentos, você tem que pensar na pessoa que discorda de você, né? Tem que tentar convencer aquela pessoa a partir das coisas que ela aceita. Né? Vai ser mais forte seu argumento quanto mais você menos pressupor do seu interlocutor. Mesma coisa para tudo, né? Se você está argumentando com um cético que acha que nós não temos conhecimento, a gente tem que partir das premissas que ele aceita e tentar chegar até nosso ponto. Né? E isso é bastante difícil. Né? Então é mais ou menos isso que o Frankfurt está fazendo aqui no capítulo 2. Vamos para o 3, tá? Para não se alongar, nós não nos alongarmos muito, né? E aí, o capítulo 3 ele é bastante interessante, porque, como eu estava falando até para o Júlio, esse livro, por ser um livro de divulgação científica, ele tem bastante poucas citações, né? O Frankfurt fala pouco de outros filósofos, e esse aqui é um capítulo dedicado a Spinoza, né? A uma citação de Spinoza. E aqui é a questão que ele se coloca, né? Então perceba que aqui ele já está tentando mover, né? Então aqui, como eu falei, capítulo 1, a importância social da verdade, vamos dizer, o capítulo 1 é esse. O engenheiro tem que precisar da verdade, o artista precisa da verdade. Capítulo 2, a importância pessoal da verdade. Então, só que aqui ele está ainda bastante nesse ponto da importância prática da verdade, né? E aqui no capítulo 3, ele já introduz outra noção que também é não questionável, mas também é polêmica, principalmente para aqueles que julgam que a verdade não tem valor por si só, ou que nem existe essa noção de verdade, que é essa ideia aqui. A ideia de racionalidade. Ou seja, a, é... então como é que eu posso argumentar ao ponto de Frankfurt aqui? Como é que eu posso argumentar de que existe um imperativo racional, ou seja, um dever, um dever de imperativo racional, um dever advindo da noção de racionalidade de que devemos levar a verdade a sério. Então, aqui ele já está começando a se mover da ideia de valor prático para um valor intrínseco. Então, aqui a ideia de que o valor da verdade, que existe uma coisa chamada racionalidade, que a racionalidade impõe deveres a indivíduos e que existe um dever de levar a verdade a sério. Né? Então aqui ele está movendo como eu falei, de uma ideia de um valor prático, de um valor instrumental da verdade para um valor intrínseco. Né? E é interessante aqui que ele usa esse vocabulário kantiano, né? Imperativo racional, né? Imperativo categórico, né? Imperativo moral de Kant é supostamente um imperativo da racionalidade. Mas aqui, né, ele não fala de Kant diretamente, ele fala de Spinoza, né? Baruch Spinoza. Não sei se vocês de Baruch Spinoza. Não sei se vocês já ouviram falar de Spinoza, já ouviu falar de Spinoza, Júlio? O Irlan também, você está aí ainda, o Luiz, né? Spinoza é um filósofo bastante interessante porque ele tem origem portuguesa, né? Tá? Ele é de comunidade judaica, do Portugal, acho que tinha sido expulso, né? Acho que ele não nasceu. Acho que ele não nasceu em Portugal. É o que isso daí? A ética? Ah. Não, a literatura é o enigma de Spinoza, Ah, recomendo geral. então. Então o Spinoza, aqui ele tá chamando de luso-holandês, né? Ele é, como falei, a família dele, eu acho, tem origem portuguesa, mas teve uma época aí na comunidade moderna que Portugal e Espanha expulsou os judeus, eles foram para a Holanda, né? E aí, Spinoza aqui, é bastante interessante essa passagem, né? Porque aqui é um exemplo, né? O Cauã
já saiu, né? Aqui é um exemplo de expressão filosófica não muito fácil de entender. Mas aí o Frankfurt ele tenta explicar pra gente, né? Como eu falei para você, Júlia, o Frankfurt, né? Aqui Frankfurt mostra as origens dele, né? Enquanto filósofo como um filósofo interessado na modernidade. Né? Spinoza é uma geração depois de Descartes, mas está ali no mesmo bolo de filósofos que a gente classifica como filósofos racionalistas, né? É, E aí ele fala assim: Spinoza afirma que achemos bom, apreciemos, alimentemos ou não o tipo de racionalidade aqui em questão, essa espécie de racionalidade é imposta a nós. Então aqui a ideia de que, diferentemente do que a gente estava assumindo no capítulo passado, né, de que os objetivos do que são escolhas do indivíduo, é falando assim, não, tem aqui algo que é imposto a nós, e é a racionalidade. Queremos ou não, realmente não podemos deixar de nos submeter a ela. Somos levados a isso, conforme Spinoza entendia a questão, por amor. E aí ele vai tentar explicar aqui o que é essa ideia de amor e por que que esse amor implica em amar a verdade. Eu vou ler essa passagem aqui porque é uma passagem difícil, né? Bastante confusa. Spinoza explicou a natureza do amor da seguinte maneira: o amor, aqui é palavras de Spinoza, o amor não é senão a alegria. E aqui ele bota alegria em maiúsculo, né? O filósofo tem essa mania, né? Falar verdade, bota verdade com V maiúsculo, como se mudasse alguma coisa, né? Parece, de uma forma, acho que ele está dizendo aqui que a alegria aqui é algo importante, né? O amor não é senão a alegria com a maiúsculo, com a ideia concomitante de uma causa externa. O amor não é senão a alegria com a ideia concomitante de uma causa externa. Na ética, parte 3, proposição 13, escolho. Não sei o que é um escolho. E aí, quando ele vai explicar o que é essa tal alegria, Spinoza ele fala o seguinte: a alegria é o que segue aquela paixão pela qual o indivíduo passa para uma maior perfeição. Então perceba que é realmente uma maneira de se expressar difícil, né? Então o Frank Piaget ele chama de frases um tanto quanto opacas, né? É... E aí ele vai tentar explicar o que quer dizer isso, né? Que o amor é alegria concomitante com a. O amor é a alegria com a ideia concomitante de uma causa externa. E aí ele fala o seguinte: olha, Spinoza acreditava que todo indivíduo tem uma natureza essencial. Aqui, talvez uma influência aí dos antigos, né? Que luta ao longo da sua existência para realizar e manter. Né? Então, vamos pensar em termos meio aristotélicos, você tem uma forma, né? Uma essência, né? Que informa a nossa matéria e que, de alguma forma, tem que ter uma luta para tentar realizar aquela forma, talvez porque a matéria tem alguma resistência, não sei. Né? E aí ele supõe que o indivíduo tem um ímpeto inato para se tornar e se manter aquilo que ele é, aquilo que aquele indivíduo é mais essencialmente. Né? Então, quando Spinoza escreveu aquela paixão pela qual, né, explicando o que é alegria, aquela paixão pela qual o indivíduo passa para uma maior perfeição, ele estava se referindo ao aumento causado externamente das capacidades do indivíduo para realizar e se desenvolver realizando sua natureza essencial. Então a ideia é a seguinte: ó, a gente tem um ímpeto, a gente tem uma essência, a gente quer realizar isso, né? E quando tem alguma causa externa, sei lá, vamos pensar aqui o quê? Sei lá, uma comida muito saudável, sei lá, um banho, ou um bom livro. Quando tem uma causa externa que, ao entrar em contato com ela,
ela nos faz aproximar dessa nossa essência, que não sei qual é, a gente sente alegria, certo? Então, aí... E aí, para Spinoza, o amor é aquilo que a gente sente pela causa externa. Ou seja, causa externa que causa em nós um aumento de perfeição, ou seja, uma aproximação maior da nossa essência. Sempre que aumentamos as capacidades de um indivíduo para atingir esses objetivos, ou seja, o objetivo de se aproximar da sua essência, o aumento no poder do indivíduo para atingi-lo vem acompanhado de um senso de maior vitalidade. Spinoza supõe que essa experiência do aumento da vitalidade, essa percepção de uma capacidade maior de realizar e manter a verdadeira natureza própria, é intrinsecamente animadora. Né? E aqui o Frankfurt ele dá o exemplo de um exercício físico revigorante. Né? Então vamos pensar aqui que você é uma pessoa que está, sei lá, sofrendo com, no meu caso, asma, ou outra pessoa que tá acima do peso e isso está causando várias complicações nela, né? E vamos dizer que essa pessoa comece a se exercitar todos os dias, né? E ela persevere nisso. Com o tempo, ela vai sentir um aumento de vitalidade. Né? Pô, agora eu acordo muito melhor, eu consigo fazer as coisas que eu quero, eu consigo cuidar do meu filho, eu consigo passear com o meu cachorro, né? E então, esse aumento de vitalidade causada pela uma fonte externa é o que o aumento da vitalidade é o que Spinoza chama de alegria, né? E aí vamos para o amor. Aí ele fala o seguinte: ora, se uma pessoa que sente alegria reconhece que a alegria tem uma certa causa externa, isto é, se a pessoa identifica algo ou alguém como objeto a que ela deve sua alegria e de que sua alegria depende, Spinoza acredita que a pessoa inevitavelmente ama esse objeto. Então, isso aqui, né? Então, como a gente teria esse ímpeto intrínseco de tentar atingir nossa essência? E perceba que isso aqui é um pressuposto bastante forte, tá? É um tipo de pressuposto que, se fosse atualmente, seria mais difícil de você simplesmente assumir. Né? Os filósofos antigamente tinham menos dificuldades em assumir esses pressupostos muito fortes. Isso aqui é um pressuposto muito forte. Mas tudo bem, vamos aceitar ele. Ó, realmente a gente tem um ímpeto aí de executar algum tipo de essência nossa. Né? E aí, daí ele vai o seguinte: olha, tem algumas causas externas que nos aproximam desse nosso objetivo, certo? Que é alcançar aí essa nossa essência, né? E quando alguma causa externa nos aproxima desse objetivo, esse aumento de vitalidade que é causado pela aproximação do objetivo é o que Spinoza chama de alegria. Daí, quando o indivíduo ele consegue identificar uma causa externa para essa alegria dele, supõe Spinoza que o indivíduo ele não pode senão amar aquela causa. Por que ele não pode? Porque é um ímpeto intrínseco nosso. Né? Isso depende da premissa de que realmente há esse ímpeto. Como esse ímpeto é intrínseco, eu não posso deixar de amar aquilo que facilita a realização desse ímpeto, né? Está aqui nessa parte aqui, ó. Ora, taraná. E aqui, aí aqui, ó. É assim que ele entende o amor. O amor é a maneira como reagimos ao que reconhecemos como causa de nossa alegria. No final das contas, novamente, é uma afirmação mais ou menos de senso comum, né? Mas o Spinoza aqui, ele tem uma construção para chegar aqui, né? Não simplesmente falou isso aqui. Se ele simplesmente tivesse falado isso, o amor
é a maneira como reagimos ao que reconhecemos como causa de nossa alegria. As pessoas tenderiam a concordar, mas talvez não queresse dizer muita coisa. Mas você vê que ele... e essa parte aqui que é a parte filosófica, tá? Só a afirmação solta, ela pode ser bonita, ela pode ser literariamente bonita. Mas a parte filosófica de Spinoza é ele tentar, a partir do pressuposto de que temos um ímpeto intrínseco de atingir determinada essência, explicar passo a passo, definir a alegria e depois definir o amor. Tá? Essa aqui que é o trabalho filosófico dele. Né? Então, segundo ele, então, as pessoas não podem deixar de amar o que quer que reconheçam como fonte de alegria para elas. Elas amam, invariavelmente, aquilo que acreditam ajudá-las a continuar a existir, né? E a se tornar mais plenamente o que são. Aí, beleza, né? E agora aqui, saindo de Spinoza e indo para Frankfurt, né? E aqui também tem uma malandragem, uma habilidade de filósofo, né? Então ele te presenteou com essa discussão aí sobre o amor, sobre a alegria, que a princípio não tem nada a ver com verdade. Tá, pode desligar. Que a princípio não tem nada a ver com a verdade. Tá falando aqui de alegria, né? De malhar, de amor. E aí, às vezes, a pessoa fala, pô, bastante interessante aqui essa ideia de Spinoza. E aí, aqui o Frankfurt, ele, agora no final do capítulo, ele vai falar assim, ó, você gostou do que Spinoza disse? Então, daí se segue que você tem que amar a verdade. Essa parte aqui, ó. Segundo o que achava Spinoza, daí se segue que as pessoas não podem deixar de amar a verdade. Não podem deixar de amar a verdade. Da mesma forma que exatamente porque a gente ama tudo que nos causa alegria, a gente não pode deixar de amar o que nos causa alegria, a gente não pode deixar de amar a verdade. Não pode deixar de fazê-lo, né, de amar a verdade, pensava ele, né, no caso Spinoza, porque não podem deixar de reconhecer que a verdade é indispensável para que possam continuar a viver. Né? E aí ele está linkando com a discussão dele no capítulo passado. Né? Então perceba, quando ele fala, quando ele explica, perceba, Júlio, quando ele falou no capítulo passado, a gente não pode nem viver nem sobreviver com a verdade, né? Parecia um truísmo, né? De fato é. Já tentei argumentar que tem uma construção para chegar ali. Agora perceba, isso aqui é uma coisa de filósofo habilidoso. Aí agora ele falou assim, lembra aquilo que eu falei? Exatamente por isso que você tem que amar a verdade. Né? Agora por que nós não podemos viver e nem sobreviver pela verdade? Né? E se a gente aceitar aqui essa ideia de Spinoza sobre o que é alegria e o que é amor, se segue daí que a gente tem que amar a verdade. Porque a verdade é algo que proporciona que nós desenvolvamos nossa essência. Né? Lembrando lá do argumento dele no capítulo passado sobre para atingir qualquer objetivo, se precisa da verdade. Né? Então até lá ele argumentou para uma coisa mais forte, né? Para uma coisa, para qualquer objetivo. Não necessariamente esse que Spinoza está falando que é a nossa essência. Qualquer um, inclusive esse de Spinoza. Né? De modo que daí então se segue que você tem que amar a verdade. Então, por quê? Porque as pessoas, como eu tentei, pegando aqui vou falar como se fosse Frankfurt, né? Como eu mostrei aqui no livro, as pessoas não podem deixar de reconhecer que a verdade é indispensável para que possam continuar a viver e a viver plenamente de acordo com sua própria natureza. E aqui ele só repete, depois daqui ele só repete os argumentos do capítulo passado, né? Sem acesso às verdades referentes à sua própria natureza individual e suas capacidades e necessidades particulares, e sem acesso à disponibilidade e ao uso correto dos recursos de que precisam para sobreviver e se desenvolver,
as pessoas teriam imensa dificuldade na vida. Não conseguiriam sequer estabelecer objetivos adequados para si mesmas, e muito menos buscar esses objetivos de maneira eficiente. Com efeito, estariam tão desamparadas que nem conseguiriam ir adiante. Portanto, dizia Spinoza, alguém que despreza a verdade ou é indiferente a ela deve ser alguém que despreza sua própria vida ou é indiferente a ela. Isso aqui também que é um fecho, né? Então, uma boa filosofia, no geral, muitas vezes ela tem essa característica, tá? O cara ele vai ali falando, acrescentando coisa, ó, isso aqui, logo isso aqui, logo isso aqui, e chega no final, logo, essa aqui é minha tese. Você não foi e a armadilha aqui é a seguinte: você não foi aceitando todos os passos do meu argumento, você foi aceitando. Né? Por quê? Porque em nenhuma hora eu falei, em nenhum momento eu falei algo absurdo. Estou falando várias coisas óbvias, várias coisas que todo mundo aceita. E você foi aceitando minha linha de pensamento, então agora você tem que aceitar minha conclusão. Então, esse que é o ponto. Então, às vezes, quando eu estava falando na, no encontro passado, né, essa ideia de que, às vezes, né, principalmente quando a gente é estudante de filosofia, né, o Júlio estava falando de Nietzsche, né? Por exemplo, Nietzsche é um filósofo que muitas vezes é muito, muito valorizado, né? Principalmente pelos estudantes. Não estou dizendo que ele é um filósofo ruim, tá? Mas ele é muito valorizado pela maneira de se expressar com frases aparentemente absurdas, aparentemente profundas, né? E muitas vezes a gente valoriza muito esse tipo de expressão, né? Como se o fazer do filósofo fosse falar coisas aparentemente profundas e desconcertantes, né? O caminho que o Frankfurt está seguindo aqui é um caminho muito diferente desse. É o caminho assim, eu vou te pegar pela mão, né? Eu sou amigável com você. A Nietzsche ele não é amigável. A Nietzsche tem uma coisa assim meio de é, refratário, né? Você é amigável com você. Eu vou pegar assim, ó, olha você aí que não acredita que a verdade tem importância. Eu vou pelo menos tentar te pegar pela mão, vou te levar para um passeio em que eu vou falar várias coisas, você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, e vai chegar no final, eu vou ter uma tese forte. Né? Mas que essa tese forte se segue das coisas que eu falei antes. Então, várias coisas, vários passos intermediários que parecem bobos, no final das contas, eles são passos intermediários, por exemplo, para esse ponto aqui, que aqui ele está falando algo bem forte. Ó. Portanto, diria Spinoza, alguém que despreza a verdade ou é indiferente a ela, deve ser alguém que despreza a própria vida ou é indiferente a ela. Tal atitude negligente ou hostil consigo mesmo é extremamente rara e difícil de manter. Assim, Spinoza concluía que praticamente todos os que valorizam e se preocupam com a própria vida amam a verdade, saibam disso ou não. Até onde eu posso ver, agora o Frankfurt falando, Spinoza, de modo geral, estava certo a esse respeito. Praticamente todos nós amamos a verdade, tenhamos ou não consciência disso. E na medida em que reconhecemos o que significa lidar eficientemente com os problemas da vida, não podemos deixar de amar a verdade. Né? Então você vê assim, isso aqui, né, tem uma coisa meio modesta, não vou dizer que é uma falsa modéstia, porque falsa modéstia é algo ruim, né? Mas você vê que ele fala o seguinte assim, olha, na verdade, eu te convenci, você tá dizendo aí que você não ama a verdade, ou que a verdade não tem valor, mas no fundo, você sabe que tem. Né? No fundo, você não discorda de mim. Né? Então aqui, tipo, você vê que é uma postura meio de plenitude, né, do filósofo. Olha, isso aqui é tão óbvio, eu mostrei de maneira tão óbvia, que assim, não faz nem sentido você não acreditar nisso. Né? Certo? Então, isso daqui é o capítulo
3, né? Acho que eu vou parar por aqui. Ah, certo? Vou parar por aqui, porque tem mais ou menos 1h30. Tem um capítulo 4 aqui, mas eu vou deixar aqui para próximo encontro o 4 e o 5, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir terminar o livro, porque eu não acho que a greve vai demorar tanto. Mas mesmo que voltem as aulas, eu vou pelo menos falar o resto do livro, tá? Eu tenho um pouco de toque de começar uma coisa e não terminar. Certo? Mas de qualquer forma, você vê que são acho que 9 capítulos, né? Mas na verdade os primeiros capítulos são bem maiores, né? A gente já passou da. Está mais ou menos na metade do livro agora, né? Ele não vai nem. Ele está mais ou menos na metade do livro. E faltam mais. Faltam mais 6 capítulos, né? 5 ou 6. Qualquer forma, vamos deixar aí para a semana que vem. A semana que vem a gente faz 3 capítulos, tá bom? Alguma consideração, dúvida, questão? Tá bom, então tá, gente. Então, até semana que vem. Se tiver é, novidades aí sobre a greve, eu aviso para vocês, tá bom? Abraço, tchau.